Olá, pessoas! Hoje eu vou falar um pouco sobre fluxo, ou flow do inglês. Na década de 90, o Mihaly Csikszentmihalyi. Espera aí que eu vou tentar de novo aqui. Mihaly Csikszentmihalyi. Acho que agora tá certo. Não sei como é que se pronuncia isso. Ele tentou entender por que tem algumas tarefas que nos deixam mais entretidos e outras não. Eles então fizeram um experimento com várias tarefas, né? Dividiram ela, acompanharam e tentaram entender o que te deixa nesse estado de fluxo. O estado de fluxo ou flow é aquele estado quando a gente está fazendo alguma tarefa, jogando, lendo, vendo TV, e a gente perde realmente a noção do tempo, né? A gente não sabe mais quanto tempo se passou. Às vezes tá ali, vou jogar aqueles 5 minutinhos, e de repente já se passou 1 hora, né? 3 da manhã, tá lá, puta, né? Amanhã tem que acordar cedo. Uma das coisas que eles descobriram é que é bom que essa tarefa, né? A tarefa dada pro nosso jogador, que a gente vai falar de jogos, ela não pode ser nem tão difícil a ponto de deixar o jogador ansioso, né? E nem tão fácil também a ponto de deixar ele entediado. Eu sei que, escutando assim, parece ser uma coisa meio idiota até, né? É óbvio que a tarefa não pode ser nem tão difícil nem tão fácil. Mas como que eu vou saber isso quando eu tô fazendo o meu jogo, né? Como é que eu vou conseguir esse estado? Bom, um deles é óbvio com um playtest, né? A gente vai ter que, quando fizer o nosso jogo, a gente vai botar pessoas pra jogar e vão ter que olhar, ver as pessoas jogando pra ver como é que elas estão saindo do nosso jogo. Uma das coisas mais comuns é a gente fazer um jogo até meio difícil quando a gente tá fazendo um jogo pela primeira vez. Porque a gente começa a se acostumar a jogar, né? A gente já sabe o que tem que fazer na nossa fase. E a gente acaba achando isso um pouco divertido, né? A fase tá fácil demais. Então a gente começa a deixar ela cada vez mais difícil para até nos desafiar. O problema é que isso só serve para nós, né? Porque quem for pegar o jogo pela primeira vez não vai saber jogar que nem você. Então a gente tem que ter esse meio termo, entender quando é que é uma pessoa jogando pela primeira vez, quando que ela vai conseguir realmente masterizar, né? Em quanto tempo ela consegue masterizar o meu jogo. Alguns desenvolvedores falam que para saber se o level tá numa dificuldade normal, o desenvolvedor ele pode passar pela fase utilizando o mínimo de arma possível, né? Se for um jogo de tiro, por exemplo, e ele puder usar as mãos, se ele conseguir passar pela fase somente utilizando as mãos, é porque uma pessoa que jogar pela primeira vez vai conseguir jogar aquela fase normalmente, né? Vai conseguir passar pela fase, mesmo tendo algumas dificuldades. Eu vou falar 4 características para tentar deixar o nosso jogo nesse estado de fluxo, né? O nosso jogo não, o jogador nesse estado de fluxo. Bom, número 1 é que a regra tem que ter um objetivo claro e regras gerenciáveis. Quando a gente está pensando no nosso jogo, a gente tem que definir claramente para o jogador, né, qual é o objetivo dele, o que ele tem que alcançar no nosso jogo. Além do que ele vai ter que alcançar, a gente tem que demonstrar para ele também como é que funciona o nosso jogo, né? O que ele pode fazer dentro desse jogo. Bom, pessoas, aqui é meio clássico, né? O nosso jogo não pode deixar o nosso jogador perdido. Perdido eu quero dizer que ele tem que entender sempre o que ele tem que fazer no nosso jogo, né? Qual é o objetivo que ele está tendo que cumprir. Um jogador que não sabe o que fazer, ele vai perder a ilusão de estar naquele mundo. Quem nunca pegou um jogo e viu que o quebra-cabeça era muito difícil e achou melhor desistir. Ou às vezes quando acontece até um bug em jogos, né, e tu não consegue cumprir teu objetivo, perde total a imersão. O bom é sempre ir tentando colocar aos poucos pro jogador, dando informações ao pouquinho para ele nunca ficar perdido realmente no seu jogo, né? Não dar várias informações ao mesmo tempo, vários objetivos para ele cumprir ao mesmo tempo. Uma coisa que game design fazem é criar metas pro jogador. Nós temos as metas de pequeno, médio e longo prazo. Eu devo falar mais disso em outro vídeo, mas só para exemplificar, seria mais ou menos meta de curto prazo é tu ganhar dinheiro ou tu dar um headshot, né? Tu ganha ali, headshot. Headshot, para quem não sabe, é um tiro na cabeça. Já de médio prazo, né, é alcançar tal level no jogo, por exemplo, né, eu quero alcançar o level máximo. Ainda em pequeno, as de curto prazo é subir de level, por exemplo, também, né. E claro, a de longo prazo é acabar o jogo, né, ter o objetivo final mesmo, conquistar o mundo, depende do jogo. Esses pequenos objetivos que também trazem o flow pro jogador, né, ele quer sempre cumprir um pequeno objetivo, ele gosta de estar nesse loop, né, de upar, ganhar dinheiro.
Então, para o nosso jogador não ficar perdido no nosso jogo, a gente tem que ter a nossa interface deixando claro, né? Um mapa, o que dizer onde ele tá, o que os NPCs estão fazendo ali, né? Se ele tem quest ou não para ti. E sempre quando a gente apresentar uma mecânica nova para o jogador, primeiro a gente tem que pensar, essa mecânica faz sentido no meu jogo? Ela tá ajudando o meu jogo ou ela tá quebrando um pouco o estado de flow? Quando o jogo muda drasticamente, às vezes tu perde também o estado de flow. Então a gente tem que se perguntar, vale a pena colocar essa mecânica? Faz parte da mecânica principal, né? Está me ajudando? Porque é algo muito novo, o jogador ainda vai ter que aprender a fazer, né? Então, às vezes a gente não pode colocar algo que o jogador vai utilizar o tempo todo e nem uma mecânica totalmente nova que ele tem que aprender, sei lá, do meio pro fim do jogo. Não faz sentido. Tem vezes que quando a gente está pensando em mecânicas novas, a gente tem que pensar o que é o core loop do nosso jogo. Core loop seria o que é o essencial do meu jogo, né? Quando eu estou jogando ele, o que eu repito o tempo todo dentro desse meu jogo. O que é o essencial dele. Essas mecânicas novas que a gente pensa, elas têm que fazer parte desse core loop, né? A gente não pode quebrar totalmente. Posso dar de exemplo o Super Meat Boy, que é um jogo onde tu tem que correr e desviar de obstáculos para passar a fase. É praticamente isso, né? Tu tem que ir correndo pela fase, pulando para não morrer. Eu não vou colocar uma mecânica, por exemplo, de jetpack, né? Não faz sentido dentro daquele jogo colocar um jetpack no meu personagem. Então, qualquer mecânica que a gente pensa, a gente tem que antes se perguntar, vale a pena nesse projeto? Claro que o nosso jogo tem que ter mudanças, né? As mecânicas vão evoluindo conforme a fase for acontecendo. E sempre que eu apresento uma mecânica nova, é bom eu deixar o jogador entender como funciona essa mecânica, né? Então eu sempre apresento ela em algum local onde ele não vai ter muito perigo. Quem faz isso muito bem normalmente é os jogos da Nintendo, né? O Mario ou o Zelda, eles sempre te apresentam algo novo em um local que tu não vai sofrer para aprender aquilo. E depois eles vão aumentando a dificuldade. Característica número 2. O jogo deve exigir ações que se encaixem na capacidade do jogador. Bom, pessoas, aqui é meio óbvio, né? Se o jogo for muito difícil, a princípio o jogador não vai querer ficar nele. A não ser que o jogo seja específico para isso, né? Se a gente pensou o gameplay para ser difícil e a gente está procurando esse público-alvo, né, tudo bem. Mas cabe a nós entender quem é esse nosso público-alvo e qual é a capacidade da maioria do nosso público-alvo, né? A gente tem algumas técnicas também de inteligência artificial que a gente pode botar no nosso jogo para ela ir aprendendo como o jogador está jogando, né? Se o jogador está jogando muito bem, ela começa a ficar um pouco mais difícil. Se ele está jogando mal, vai deixando um pouco mais fácil. E os famosos níveis de dificuldade também, né? Antes de entrar no jogo, lá o clássico fácil, normal ou difícil. O legal até é que essas classificações estão mudando um pouco, né? Os desenvolvedores entenderam como classificar as coisas. Porque fácil, médio e difícil não quer dizer nada a princípio, né? O que é difícil pra mim e o que é difícil pra ti. Então alguns jogos novos estão tendo uma descrição melhor. Por exemplo, o muito fácil, eles descrevem mesmo o que vai acontecer, né? Ah, esse jogo é mais pra contemplar. Se tu quer ver mais a história e não tá preocupado muito com o gameplay, pode jogar dessa maneira. Ou se tá no médio, ele coloca que ainda tu quer ver história, mas ainda assim ter uma certa dificuldade de vencer o jogo, né? Ou no mais difícil vai dizer mesmo, né? Aqui os inimigos vão ter mais vida, né? Vão ser mais fortes realmente. Alguns até utilizam a expressão do tipo, jogo normal, o jeito que os criadores pensaram que tu deveria jogar ele. E o modo mais difícil seria realmente para quem quer ver suas skills, né? Saber se tu consegue realmente superar. E claro, a gente tem que ensinar sempre aos poucos no jogador, né? Eu não vou começar o jogo já matando ele, por exemplo. Número 3 é que o jogo tem que ter um feedback claro em relação ao desempenho do jogador. Feedback é a coisa mais importante para o jogador saber se teu jogo está funcionando ou não. Existem várias maneiras da gente passar feedback para o jogador, né? Tanto visualmente quanto auditivo. Uma pequena demonstração de como o feedback é importante é numa tela de loading, né? Se tu tá vendo uma tela de loading e tu não vê nada se mexendo na tela, tu acha que o jogo travou. Então, até mesmo quando o jogador não está jogando, tu tem que dar um feedback para ele que teu jogo ainda está funcionando.
Aqui legal também que feedback, pessoas, às vezes é melhor ele ter um leve atraso para acontecer do que ele seja instantâneo. Obviamente não vai ser algumas coisas, por exemplo, pular, né, ou atacar, tu quer apertar um botão e aconteça alguma coisa. Mas algumas coisas, por exemplo, mexer uma alavanca para abrir uma porta, né, tu apertar o botão, ele fazer uma animação de a alavanca ser mexida e depois abrir uma porta, fica bem mais fácil para o jogador entender, né, do que simplesmente ele apertasse um botão e já abre essa porta ao mesmo tempo. O feedback é uma das maiores partes do jogo, na verdade, pessoas. A gente deixa ele mais pro fim, assim, mas é o que deixa tudo redondo. Eu vou dar um pequeno exemplo, na verdade, de feedback, que é uma coisa que tem vários tipos de feedback. Por exemplo, um jogo de tiro. Quando o jogador dá um tiro, ele tem vários feedbacks, né? Um dos primeiros é que vai sair uma fumaça da arma e vai sair também uma luz do cano. Ele vai ter uma animação de recoil, né? Um coice quando dá o tiro. O tiro vai produzir um som também. O tiro pode fazer barulhos diferentes se ele acertar o inimigo ou se ele errar o inimigo. Vai ter um feedback também aonde ele acertou esse tiro. Se for na parede, vai ter um feedback diferente do que se for no inimigo. Pode ter também a quantidade de dano que tu deu no inimigo. Quantos inimigos tu já matou até o momento. Se tu matou o inimigo, ainda pode aparecer de qual maneira tu matou o inimigo. Foi um tiro na cabeça? Foi de faca? E a tua mira ainda pode ficar de cor diferente dependendo se tu tá conseguindo realmente mirar no inimigo ou não. E isso é só no ato de atirar. Imagina quantos outros feedbacks a gente pode dar pro jogador. E por último, o jogo tem que tirar qualquer informação que iniba a concentração. Mihaly Csikszentmihalyi. Diz que não conseguimos entender mais de 110 bits de informação por segundo. Ele fala também que uma pessoa falando consome mais ou menos uns 60 bits de informação. Por isso que não conseguimos entender 3 pessoas falando ao mesmo tempo. Então, nunca tenta competir informações do jogador, né? Se tu tá dando informações para ele de uma maneira falada ou escrita, eu não vou dar essa informação no meio de uma guerra, né? Eu não vou deixar ele lá tá combatendo vários inimigos ao mesmo tempo e ainda vou estar dizendo pra ele coisas importantes do jogo, né? Ah, tu tem que ir pra lá, tem que ir pra cá. Se o nosso jogo tiver muitos efeitos em torno do nosso personagem, às vezes fica difícil de entender se a gente tá dando ou sofrendo dano, por exemplo. O bom é deixar na tela somente o que é realmente necessário pro jogador naquele momento. Os jogos mais novos têm escondido bastante a HUD, né? Ela só te mostra realmente quando tu precisa utilizar ela. Uns exemplos é até barra de vida, né? Que aparece somente quando tu toma um tiro, pra tu saber quanto de vida tu tem ainda. Claro que como game designer, nós temos que entender o que o jogador precisa realmente estar sabendo o tempo todo e o que a gente pode esconder dele, né? Deixar em outra tela que ele acesse na hora que ele quiser. Bom, pessoas, isso é só um pouquinho sobre flow, né? Ou fluxo. Tem muito mais coisas que vocês podem procurar e pesquisar. Eu sei que ainda é difícil de entender, assim, né? É complicado. O que é fluxo mesmo assim? Ou como eu posso botar fluxo no meu jogo? Mas se a gente tá pensando em fazer um jogo comercial, é bom a gente tentar pegar essas táticas, né? Existem várias outras técnicas que a gente pode utilizar e a gente vai ver durante o semestre também. Mas é sempre bom pensar nessa aqui também. Espero que tenham gostado e até uma próxima.